Olá, bem-vindo ao Café com o Investidor. Ele é um fundo que quer se aventurar por dois mundos diferentes, o Venture Capital e o Venture Debt. Eu converso hoje com João Zequim. Ele é sócio e fundador do Fuse Capital. João, muito obrigado por aceitar o convite para participar do Café com o Investidor. Eu que agradeço, Ralf. Prazer estar aqui falando com você. Me conta como surgiu a Fuse Capital. Ele é uma gestora recente no cenário de Venture Capital e Venture Debt no mercado brasileiro. Sim, a Fuse ela é uma gestora que nasceu em novembro de 2019, então diria bem recente. Nós somos uma gestora carioca, que já começa aí a nossa diferenciação do mercado como um geral, mas ela nasce com o DNA de trazer uma proposta diferente para esse mundo de Venture Capital, né? Os sócios da Fuse atuam nesse mundo há mais de 10 anos e a atuação com o empreendedor, ela trouxe muito para a gente essa visão de que é necessário ser diferente, trazer coisas novas e inovadoras. Então, a Fuse nasce muito desse propósito, de trazer produtos diferentes para esse mundo de alternativos e venture capital como um todo. E a gente começa fazendo isso através desse primeiro fundo que a gente lançou em janeiro desse ano. Qual que é o tamanho desse fundo? É um fundo de 25 milhões de dólares. Ele é um fundo que ele é offshore, então a gente não mira captação aqui no Brasil. A gente geralmente, nossos clientes são clientes cotistas, são family office estrangeiros que estão investindo na América Latina como geral. Mas é um fundo que a gente iniciou a captação dele há 2 semanas atrás. Então é bem recente, vocês ainda estão em fase de captação. O primeiro fechamento, first close, vai ser quando? Quando vocês imaginam fazê-lo? Então, a gente está em fase de captação, mas o que a gente fez? Como é o primeiro fundo da casa, a gente fez questão de ter uma carteira modelo para apresentar esses LPs, né, esses investidores que estão entrando no fundo agora, mostrar um pouco do que a gente quer fazer. Então, em janeiro a gente fez o primeiro closing, na verdade, com dinheiro do seed money de um family office estrangeiro e com dinheiro dos sócios, e de janeiro até hoje a gente vem investindo esse capital para ter uma carteira modelo do que a gente vai efetivamente fazer daqui para frente. Mas esse segundo closing agora... Então, o segundo close é que você pretende chegar aos 25 milhões de dólares. Segundo closing, em dezembro, a gente vai chegar aos 25 milhões de dólares e fechar o fundo. Quer dizer que você já tem uma carteira de startups. Quais foram as startups que vocês investiram? Então, hoje a gente tem 3 startups investidas em equity e uma startup investida em crédito, tá? A primeira startup que a gente investiu é uma startup do Vale do Silício. O time dela técnico fica em Córdoba, na Argentina. Ela chama Fligo. Ela é uma startup de inteligência artificial voltada a grandes corporações que querem otimizar o cross-selling de produtos e serviços dentro da sua base de clientes. Então, ela tem como clientes Walmart Global, Coca-Cola Global, RBS, Scotiabank, e a gente trouxe esses empreendedores para o Brasil e ajuda muito eles na implementação da tecnologia aqui no Brasil e disseminação dessa tecnologia no Brasil. A segunda startup é uma startup também de inteligência artificial, mas voltada para a educação, chama IO. Eles fazem um produto no qual eles resumem grandes simulados em pequenos quizzes, né, pequenas provas, geralmente de 9 perguntas, e tentam sempre encontrar o ponto fraco do aluno e ajudar ele a otimizar o estudo dele para sempre estar na fronteira do conhecimento e sempre engajado com aquele conhecimento. Então, eles fazem isso hoje em dia para Enem, tá? É o primeiro produto deles. E a terceira, que a gente investiu, é uma startup chamada Pink. Ela é uma startup que faz um software de comunicação interno para empresas, pequenas e médias empresas, e conecta esse software com fontes externas de comunicação. Assim, eles consolidam a comunicação em um banco de dados central, que depois pode ser utilizado para N funções e também para funções de compliance, quando se fala de mercado financeiro. Tá? Sim. E a última que a gente realizou um investimento há pouco tempo é uma startup que, na verdade, a gente fez
crédito, né, para ela, não é um investimento em equity. Ela é uma startup do México, diria que assim, um competidor do Nubank no México, chama Vexi, e a gente fez um empréstimo para eles de capital de giro para eles reemprestarem para os clientes. Tá, hoje a gente inverteu aqui a ordem. A gente falou primeiro do portfólio, não falou da tese. Sim, eu Comentando reparei. as startups que você estava falando, tem muita inteligência artificial. É uma tese de vocês? Qual que é a tese do fundo? Então, o fundo ele trabalha, né, ele já é um fundo diferente, né, no sentido de que ele mistura ativos de equity com ativos de dívida, né? Então eu diria que assim, esse é o maior diferencial desse fundo. Ele vai investir 70% em equity e 30% em crédito ou dívida. Mas a gente gosta de trabalhar em volta de temas, né? E a gente tem aí 3 anos para investir nesse fundo, então os temas são muito, eles vão mudando, né? Entrando e saindo da carteira. Então, esse ano a gente trabalhou muito o tema de inteligência artificial, em como ela consegue ultra customizar tudo. Então, a gente, nesse tema, tem 2 investidas, né? Ultra customização de ofertas para clientes e ultra customização da educação para o aluno. E um outro tema que a gente já investiu em volta é a parte de ferramental para social commerce, né? A gente entende que o e-commerce no Brasil, na América Latina, ele foi mal tropicalizado, e a pandemia só colocou mais luz nisso, né? Trouxe isso mais à tona. E você, hoje em dia, tem uma venda muito mais pessoal, que ela é muito mais encaixada ao modo do latino de querer comprar alguma coisa, querer se relacionar, do que uma venda fria através de uma plataforma. E essa é a tese que a gente encaixa a Pink. Mas, como eu te falei, assim, a gente tem 3 anos para investir e os temas vão rodando um pouco. A gente está trabalhando agora uma investida no setor de saúde, na verdade, no setor de InsurTech, né, que a gente gosta bastante. Mas são temas que vão rodando e assim, o que eu te digo é que geralmente a gente fica fora dos temas que estão muito hypados, né? Assim, muita gente investe só em coisa que tá hype. A gente acredita que o nosso horizonte de investimento é um horizonte de 10 anos. Então, a gente acredita que o mundo muda muito em 10 anos. Então, não adianta você ficar ouvindo o que todo mundo fala hoje para tentar prever o que vai acontecer daqui a 10 anos. Então, é um pouco diferente nesse sentido. Mas inteligência artificial é um tema bem quente hoje. Você falou saúde ou fintechs, também são temas assim que estão na ordem do dia. Se você olhar no horizonte do que é a tendência hoje, além de fintechs, que já é há algum tempo, saúde e educação também são coisas que, até por conta da pandemia, devem ter sido acelerados e colocado os olhos dos investidores nesses ativos. Você concorda? Sim, eu concordo que são indústrias que estão em evidência, né? Então, assim, educação, saúde, AI não é uma indústria, mas, assim, diria que sim, está hypado. Mas eu diria que o nosso trabalho é sempre olhar a cauda dessas indústrias, né? São os temas que não são tão óbvios, não é onde está todo mundo olhando hoje, onde os preços ainda não foram 100% precificados, né? Então, eu diria que a Fuse ela é uma exploradora nesse sentido de que, sim, a gente investe em indústrias que estão muito em evidência, mas sempre em aplicações que não são as aplicações centrais e que já foram 100% precificadas. Então, quando eu falo temas não em evidência, esse tema do ferramental de social commerce é uma coisa que não está muito em evidência. Desculpa, a inteligência artificial como uma indústria, sim, está mega hypada. Agora, as aplicações que a gente encontrou são coisas bem nichadas e que não estão tão nesse lado hypado do mercado. Então, como a gente tenta se aproximar um pouco mais desses temas que são relevantes. Você tem empreendedores que são relevantes, né? Como são indústrias que estão muito em evidência, você tem empreendedores muito bons voltados a ela. O João, o foco é mais B2B do que B2C, então? Eu diria que assim, a gente não é uma casa gigante, né, um fundo gigante, a gente não quer ser um fundo gigante, a gente não quer ter um fundo gigante. A proximidade com o empreendedor é muito importante para a gente, mas uma consequência disso é que o nosso bolso não é o mais fundo, né? Então, assim, quando você fala muito do tema do lado mais B2C, geralmente são estratégias que você precisa de muito caixa, você precisa comprar o crescimento. Então, a gente acaba caindo mais para o lado B2B dessas startups mais B2B,
por causa desse ponto de nós não somos o investidor de peso, o cara que vai carregar a startup nas costas. A gente vê que o B2C também, existe uma diluição muito grande, que reduz muito o retorno para a gente, como a gente não consegue acompanhar. Então, geralmente, a gente cai mais para o B2B. E nessa cadeia do Venture Capital, você se posiciona em que faixa? Você é um seed money? Você está numa série A? Como vocês têm se posicionado? Então, geralmente, a gente entra num estágio seed, a gente tem mandato para ir até Series A, né? Então não seria um problema acompanhar essas empresas até o Series A. Na parte de crédito, a gente geralmente foca muito em empresas em estágio mais de growth, né? Empresas que já estejam faturando mais de $100 mil mês. Então, a gente é um pouco mais abrangente quando a gente olha cada caixinha do fundo. Você falou da parte de crédito e da parte de venture capital. Uma coisa que está começando no Brasil é o venture debt, que é o crédito, que é dívida para startup. Como que vocês endereçam essa questão? Quando é a hora de fazer um investimento em equity e quando é a hora de conceder um crédito? E como a startup tem que analisar isso, na sua visão, para procurar equity em vez de crédito ou crédito em vez de equity? Então, acho que assim, tem um ponto anterior a esse, por que fazer crédito, assim, e aí eu acho que faz sentido quando eu te explicar como a gente endereça. Na nossa opinião, o crédito faz muito sentido para o empreendedor, tá? O equity é o capital mais caro que uma empresa exponencial pode levantar. Então, o crédito é uma alternativa viável para o empreendedor, para ele encontrar o product market fit, para ele efetivamente escalar um pouco a estratégia, os canais de crescimento dele antes de entrar numa rodada. Tá? Faz muito sentido para o investidor, porque é uma renda, hoje em dia, no mundo que a gente vive, um mundo sem renda, e faz muito sentido no produto Venture Capital ou Private Equity como um todo, porque você tem uma eficiência muito grande gerada pela quantidade de caixa que você tem que ter nesses produtos para pagar custos correntes. Tá? Então, essa é a razão que a gente resolveu fazer crédito. Tá? Fazia sentido para otimizar o produto. E aí, como a gente endereça isso, são, na verdade, 3 linhas que a gente trabalha nesse negócio, mas uma linha maior que eu vou entrar mais a fundo, que é de MRR. Então, a gente trabalha muito junto com uma startup aí de São Paulo que chama A55, que é uma empresa de portfólio minha. Eles fazem toda a originação de crédito para a gente e monitoramento dessas empresas, e a gente trabalha em 3 análises. Né? Então, a gente passa primeiro por um filtro da A55, depois a gente passa por um filtro de liquidez nosso, um filtro de crédito mesmo, análise de crédito nosso, e depois a gente passa por um filtro assim, surpreendente, uma análise de equity. Então, a gente fala, esse é um business que eu investiria no equity se o equity estivesse aberto? Eu teria participação nessa empresa? E se a resposta fosse sim nas três fases, a gente acaba investindo nessa empresa. Então, assim, você me perguntou das empresas, o que ela deve olhar, equity ou crédito? Eu diria que depende muito do estágio que ela está. Você tem hoje em dia empresas maduras que já conseguem ter ativos suficiente para colateralizar um crédito, tá? Então, esse é um diferencial do Venture Debt, né? Que a gente, como gestora de inovação e gestora de tecnologia, eu consigo precificar os ativos dessa empresa, e o ativo dessa empresa não é uma máquina, não é um terreno, o ativo dessa empresa, geralmente, no MRR, né, é o MR, então é a linha de receita recorrente dele que eu consigo colateralizar. Então, a empresa tem que entender o estágio que ela está. Se ela tem colateral e ela está num estágio que ela precisa dar aquele salto, né? Ela está, às vezes, quando as empresas estão muito nesse gargalo, nesse limbo de dar um salto, estou prestes a dar um salto, preciso de um capital para dar o salto, o crédito é uma alternativa muito boa, porque é um crédito que sai barato. No final do dia, o empreendedor consegue um valuation mais alto, né? Depois de dar esse salto, realiza a rodada e vida que segue. Então, depende muito do timing do empreendedor, né? Então, e do perfil da empresa também para conseguir, né, ter acesso a esse crédito. E garantias, porque uma startup, não diria por definição, mas em geral, uma startup ela não dá lucro, ela não tem ativos. Quais são as garantias que vocês buscam na hora de fornecer um crédito?
Então, como eu te falei, a gente trabalha em 3 linhas, né, gerais, e as garantias são diferentes nessas 3 linhas. A linha de MRR, a gente pega a linha de receita recorrente dessa startup. Então, a gente deposita essa receita recorrente em uma conta escrow, monitora e é um crédito rotativo. Então, eu tenho um trigger muito rápido para aumentar a quantidade de crédito para essa empresa e reduzir rapidamente, tá? A gente trabalha numa linha de antecipação de recebíveis, geralmente com clientes AAA, geralmente para empresas de IoT, tá? No qual a gente pega o contrato em garantia, tá? Então, uma linha um pouco diferente. E a gente trabalha muito pouco com plataformas de dívida. Geralmente são empresas que a gente vai ter o equity nessa plataforma de dívida, a gente pode trabalhar com a subordinada. E aí as garantias são diversas, depende da plataforma. Tá? Mas um ponto interessante das garantias é que, como as garantias são difíceis de se assegurar e difíceis de precificar, a oportunidade existe. Então, as garantias são um fato gerador da oportunidade. Por que os bancos não fazem isso hoje em dia? Eles não sabem precificar isso. Então, a gente acredita que essa é uma oportunidade de curto a médio prazo, né? Em algum momento esse negócio vai ter capital suficiente para as taxas fecharem, para ser um mercado mais fluido. Então, é um pouco da nossa estratégia operar isso enquanto está disponível. Tá? Ô, João, você também vamos falar das diferenças dos dois modelos, Venture Capital e o Venture Debt. Pelo que eu entendi, você atua em estágios diferentes das empresas. No equity, você está entrando mais cedo, no Venture Debt, no crédito, são empresas mais maduras. Os cheques são diferentes entre elas também? Então, os cheques são diferentes no sentido de que um cheque de equity geralmente evolui, tá? Então, geralmente eu começo com um investimento algo em torno de 10% do tamanho do que eu chego no investimento total em uma empresa de equity, então acompanhando ela através do Series A. E o cheque de crédito, não. Ele é um cheque estático e geralmente pequeno para ele poder ser mais diversificado. Uma carteira mais diversificada de crédito. A nossa carteira de equity, ela intencionalmente, ela vai tender a ser uma carteira concentrada. A gente quer ter no máximo 20 ativos nesse fundo, né? Então, os cheques, sim, são diferentes e têm características muito distintas, né? Qual o valor médio desses cheques? Para equity, a gente pode chegar até 2 milhões de dólares. Tá? A gente geralmente começa com um cheque de 300, 500 mil dólares. E para crédito, a gente tem trabalhado com 300 mil dólares, mas assim, a ideia é não passar muito de 500 mil dólares e poder fazer coisas até menores assim que aparecerem. Tá, entendi. Agora, como é o seu processo para selecionar essas startups? Para receber o investimento da Fuse? Qual é o critério que vocês utilizam para conseguir chegar no momento final e assinar o cheque e fechar com o empreendedor? Então, Ralf, a gente tem um processo muito bem desenhado e regrado aqui na Fuse, né? É um negócio que a gente trabalhou muito aí nesse momento até de pandemia, que a gente teve tempo para focar um pouco internamente. E é um processo que ele tem que ser, ao mesmo tempo, rigoroso, tá? E dinâmico. Então, assim, a gente, esse ano, recebeu algo em torno de 250 startups, então é um volume relevante de empresas, né? Para você pensar para uma gestora nova. Claro. Então, a gente tem um filtro inicial que ele é muito quantitativo, né? Então, ele é menos qualitativo, mais quantitativo. Então, essa empresa, ela se encaixa numa tese nossa, ela é uma empresa que está no mercado interessante, são empreendedores que a gente tem alguma conexão e consegue levantar informações. Esse é um filtro mais quantitativo, eu diria que assim, menos qualitativo. Mas a gente trabalha hoje em dia com 6 passos, né, de investimento. E assim, obviamente eu não vou conseguir entrar em todos, mas ela passa por esse filtro quantitativo onde morrem 70%, 75% dessas empresas e ele acaba num comitê de investimento dos sócios que vão deliberar sobre o investimento ou não, e é por maioria, não é um comitê por unanimidade, né? Então a gente tem um pouco mais de flexibilidade. O que eu posso te dizer é que, assim, a gente, hoje em dia, a gente acaba investindo em coisas que a gente entende, né? Então, em setores e temas que a gente entende. O que fica difícil, né, para algum empreendedor assistindo esse programa
saber do que a gente entende ou não, Mas tem alguma eu coisa diria que principal que é fundamental, que vocês falam que sem essa característica, dificilmente vocês vão seguir adiante na análise, até mesmo para assinar o cheque? eu diria que tem duas coisas assim que eu acho que são essenciais. É a interlocução. Eu tenho que sentir que é um empreendedor que eu consigo ter uma interlocução, como a gente pretende ser hands-on. Tem que ser alguém que eu consigo conversar e deliberar e ter um papo razoável. E assim, é um lado que eu pessoalmente foco muito aqui na Fios, que é a parte de unit economics. Assim, a gente não está na Califórnia, que não tem abundância de capital ainda. Então, assim, o unit economics é muito importante para mim. Então, assim, as coisas que a gente investiu até hoje são coisas que têm unit economics muito fortes, muito fortes. Então, assim, isso faz bastante importância quando a gente faz um cheque, né? Então, e eu acho que tem um outro ponto que é meio diferente aqui, que é assim, a gente tem um termômetro de coisas que a gente consegue ajudar, que a gente tem alguma influência no mercado, algum conhecimento que seja assimétrico ao resto do mercado. Então, se a gente encontra essa assimetria, tá bom, a Fios é um investidor certo para essa empresa, a chance de a gente investir é muito maior. Tá? Você falou de unit economics, e até pouco tempo, e acho que isso se refere um pouco para o efeito SoftBank, por conta do WeWork, Uber, entre outros investimentos do SoftBank, havia uma mentalidade de crescimento a qualquer custo. O que você acha dessa mentalidade de crescimento a qualquer custo? Bom, eu acredito em fundações sólidas, né? Eu acho que você não constrói um prédio em uma fundação mambeme, né? Então, assim, eu acho que para você chegar ao crescimento sustentável de uma empresa dessa, você tem que ter as bases muito bem implantadas e as coisas muito alinhadas, né? A gente vê que como investidor de early stage, muitas vezes a gente atua quase como psicólogo do empreendedor, porque existem coisas desalinhadas. A gente sabe que você ter uma empresa, a gestão de pessoas e a gestão de dia a dia é uma coisa extremamente complexa. Então, não adianta nada você ter crescimento a qualquer custo e o negócio se implodir, né? Então, a gente trabalha muito criteriosamente em estabelecer essas bases, ter todo mundo alinhado na empresa. O alinhamento é essencial para que você possa ter um crescimento sustentável nessas empresas. E depois trabalhar em quais são as alavancas para se crescer de forma sustentável. Eu não acredito muito na tese de crescimento a qualquer custo, tá? Eu acredito em negócios sustentáveis, as pessoas são saudáveis, tá? Eu não acredito nas pessoas passando necessidades ou se descabelando, trabalhando excessivamente. Eu acho que tudo tem que ser sustentável e tem que ser prazeroso num certo nível. Então, a gente eu diria que a tese de crescimento a qualquer custo não encaixa muito com a nossa tese, tá? Nesse sentido. Tá. Ô, João, outra coisa até pelo que você comentou sobre unit economics sustentáveis, vocês não pegam companhias no PowerPoint. Não diria que não, assim, não tem essa limitação. Inclusive, a IO, que é a de educação que a gente investiu, a gente pegou no PowerPoint, mas, assim, existiam outros critérios, né, outros pontos que eram muito relevantes. São empreendedores que a gente conhece há muito tempo, já tiveram uma saída no setor. Enfim, o PowerPoint não incomoda a gente. O que incomoda é o gerúndio, né? O empreendedor está sempre voltando aqui e falando no gerúndio. Então, eu diria que assim, isso não é um problema para a gente pegar no PowerPoint. Outras coisas tem que compensar, claro, obviamente. Fiquei curioso. O que é o empreendedor falando no gerúndio? Eu vou fazer, vai ser, eu vou construir, vai acontecer assim. A gente gosta de ver as coisas acontecendo, entendeu? É um fato, né? Então, se é um empreendedor que executa, ótimo, a gente consegue fazer. O problema é que muita coisa fica na promessa, né? Então, é uma coisa que eu acho que é um ponto interessante da Fios. A gente não é o investidor mais rápido, a gente não quer ser o investidor mais rápido. A gente gosta de acompanhar a empresa durante o tempo, conhecer as pessoas. Como eu tenho um portfólio muito concentrado, eu tenho que ter muita certeza do que eu estou fazendo. Então, a gente não quer ser o mais rápido. Mas para investir em PowerPoint, você precisa ter um track record do investidor, o histórico dele. Então, o investidor de segunda viagem geralmente vai ter uma vantagem na hora de apresentar um projeto.
Com certeza, com certeza. Eu acho que para investir no PowerPoint, você tem que se exceder em outros pontos, né? Como nada é fato, tudo é um pouco de ficção e misturada com achismo. Eu acho que você tem que se exceder em outros pontos. Tem que ser um mercado muito relevante, você tem que ser um empreendedor que já executou. Idealmente, um empreendedor que já teve uma saída, que é esse caso da IO. Então, obviamente, é um equilíbrio de pontos. É muito difícil você ter um modelo só quantitativo para investir em startups, investir em inovação. Não é isso, não acho que é assim que funciona, e por isso que também a gente não acredita muito nesse modelo de spray and pray, né? Eu vou investir em tudo, alguma coisa vai dar certo e vai pagar o retorno. Eu não acho, de novo, não acho que a gente está na Califórnia. Eu acho que aqui as coisas são um pouco mais, tem que ser mais criteriosas, mais bem pensadas, mais bem estudadas, tá? Tá. Por outra coisa, você começou, no início da nossa conversa, você se definiu como uma gestora carioca. Isso significa que você está olhando startups só do Rio, ou dando preferência para startups do Rio de Janeiro, ou esse fundo é um fundo, você tem empresas até na América Latina, que vai se espalhar pela América Latina? Não, a gente olha a América Latina como um todo, tá? O que eu falo do Rio de Janeiro é que aqui você tem uma escassez de capital assim, absurda, né? Ainda mais comparada com São Paulo. Então, o que acontece muito é que a gente tem um first look às empresas cariocas. A gente tem um relacionamento bom aqui, especialmente com a academia. Então, a gente tem um pipeline assim, que a gente fala que é abaixo do radar, né? A gente consegue ver as coisas antes de chegarem nos players óbvios e players grandes. Então, das 3 empresas de equity que a gente tem investido, 2 delas são cariocas. Mas, de forma alguma, a gente está limitado a investir só no Rio, nesse fundo. A gente tem, obviamente, um carinho, vou te falar assim, por empresas cariocas e pelo empreendedor carioca, muitas vezes porque são empreendedores excelentes, né? Diria assim, muita gente ex-IME, ex-ITA empreendendo e desamparado, né? Assim, sem muita fonte de onde levantar capital e parceiros, né? Então, a gente encontra assim, umas joias escondidas aqui no Rio, mas não é a nossa limitação, tá? Então, vamos falar um pouquinho de você agora. Você estava me contando antes da gente começar a gravar que você tem outros investimentos. Então, a questão de venture capital já está no seu sangue há muito tempo. Eu vim do mercado financeiro, né? Alguns sócios aqui da FIOS vieram do mercado financeiro. E eu saí do mercado tem 10 anos, então eu comecei a investir nesse mercado de capital privado há 10 anos atrás, lá quando eu fui sócio de uma gestora aqui no Rio, no qual a gente investiu na Zidog, 21212, entre outras. Depois saí, fui primeiro investidor da Log e conselheiro da Log durante o startup. E continuei investindo e algumas coisas dão certo. Obviamente, a gente conta as coisas que dão certo, as coisas que dão erradas a gente não conta, mas tem muita coisa que dá errado. Mas eu diria que assim, foi um aprendizado. Então, você pelo menos foi um aprendeu. Aprendizado. Foi um aprendizado e eu diria que essa migração do mercado financeiro para o mercado de inovação, o mercado privado, ele não é uma coisa óbvia. Não é uma coisa óbvia. Então, foi muito bom o aprendizado. Existem coisas que eu carrego até hoje, né? Como eu fiz no investimento na 55, que eu estava te falando, é uma coisa que eu carrego, mas hoje em dia na FIOS a gente só investe através do fundo. Eu não faço investimento novo nenhum na física. E você nessa época, você atuava como investidor anjo ou você tinha algum veículo específico para fazer esses investimentos? Não, eu tinha um veículo que era capital meu, proprietário, atuava como anjo, atuava como seed, fazia crédito, cheguei a fazer bastante crédito, tá? Então, assim, era bem diverso. E até um momento a gente chegou a construir algumas empresas proprietárias dentro desse veículo. Então, a gente fazia até um venture building ali dentro. Então, eu posso dizer assim que eu já tive de todos os lados da mesa possíveis nesse setor. E realmente o aprendizado foi muito rico.
João, você foi um dos primeiros investidores da Log. Como você chegou até a Log? Como que você descobriu a Log e por que você resolveu investir? A Log, que é uma empresa de logística aqui no Brasil, que hoje é um unicórnio. Sim, então essa é uma história um pouco engraçada. Assim, né? Por alguma razão, eu sempre tive sócios franceses. Assim, é uma coisa que eu não sei porque acontece, mas eu sempre tive sócios franceses. E no fundo, quando eu estava saindo lá da gestora aqui, eu tive um sócio francês na gestora e ele me apresentou o Fabian, tá, que é o fundador da Log. O Fabian já tinha empreendido, não tinha dado certo, estava ali com o PowerPoint da Log e assim, eu senti no Fabian um cara extremamente analítico e extremamente claro, né? Eu acho que isso é super importante. Então, eu tive algumas interações lá com o Fabian e resolvi ser, de novo, o primeiro investidor. Fui o primeiro a efetivamente me comprometer a colocar capital e ajudei ele a levantar toda a primeira rodada. Então, pessoas que entraram na rodada zero, como, por exemplo, o Guilherme Assis, da Iporanga, fui eu que coloquei ele na Log. Então, foi um case super interessante de não só investir numa empresa que explodiu, né? Assim, ela crescia muito no começo, mas também trabalhar nesse capital raising de trazer gente, conversar e foi bem interessante. Foi em 2013, se eu não me engano. Então, foi uma primeira exposição a esse tipo de deal, né? Que eu não tinha tido ainda. Você mantém posições nela ainda ou você já saiu? Não, já saí. Já saí. Saiu antes dela ser unicórnio ou depois dela ser unicórnio? Eu estava esperando esse ponto para suas perguntas do final, mas tudo bem. Mas você não respondeu, é antes ou depois? E acho que varia um Não, pouquinho o antes. valor do cheque que você recebeu ali, né? Na saída. Antes de ser unicórnio, antes de ser unicórnio. Assim, eu posso falar, foi o melhor investimento, assim, em termos de retorno, de múltiplo, de financeiro, tudo que eu já fiz. Zero arrependimento, ninguém tem bola de cristal, ninguém tem o jornal de amanhã, Claro. então acho que na época você faz as decisões que você faz e depois você vive com elas, não tem problema. Mas foi um excelente investimento, tá? Tá certo. Então, estamos chegando ao final aqui do programa e no final eu faço um bate-bola com todo mundo, são perguntas e respostas rápidas. Vamos começar por quem te inspira? Então, eu diria que a minha maior inspiração é o Shackleton. Um empreendedor que você admira? Então, um empreendedor que eu admiro não tem muito como fugir de uma caricatura que é o Steve Jobs. Assim, eu acho que o cara tem um valor de ser um outsider e a gente preza aqui na Fios tanto ser um outsider e pensar diferente que eu acho que eu vou ter que ficar com um clichê mesmo. Um erro? Um erro foi o desinvestimento da Log muito cedo. Foi imaginar o seu acerto. Tinha um acerto. O investimento na Log. Eu imaginei. Foi um erro e um acerto ao mesmo tempo. Olha que coisa curiosa. Interessante, né? De novo, é um erro, um acerto. E de novo, eu acho que todo erro é um pouco de um aprendizado, né? Assim, de vez em quando você é um pouco. Eu acho que ainda sou um pouco jovem, assim. Na época da Log eu era muito jovem. Isso é um pouco afobado, né? Eu acho que você vai ganhando um pouco de maturidade, aprendendo as coisas e vai conseguindo fazer as coisas com mais calma. Você imaginou que naquele momento, quando você saiu, você estava fazendo o melhor negócio da sua vida, mas na verdade agora, quando você está olhando em retrospectiva, o negócio poderia ter sido muito melhor ainda. Sim, mas é o que os americanos falam muito, né? Hindsight is 2020. Você olhando para trás é sempre tudo muito claro. Claro. De novo, acho que você trabalha com as informações que você tem na mão e você vive com elas. Assim, eu não tenho nenhum arrependimento dos investimentos, tá? Ser comentarista de jogo jogado é muito mais fácil mesmo. Fácil, fácil. Um livro?
Um livro eu vou ficar com o Axiomas de Zurich, que foi muito importante assim, para a minha formação de pensamento. Né? Eu li esse livro algumas vezes, eu li a primeira vez, acho que eu tinha 17 anos, quando eu comecei ali a olhar mercado. Eu acho que tem muitas coisas ali que se aplicam, especialmente quando você começa a entender algumas coisas que você faz, né, de instinto, e como o seu instinto é construído e como que você tem a sua percepção das coisas são geradas. Então, eu acho que é um livro de mercado, mas que se aplica muito à nossa realidade hoje de investir em inovação. E um hobby? Um hobby, nossa, eu tenho assim alguns hobbies, mas assim eu diria que meu favorito é vela. Eu adoro velejar, assim, sou uma das coisas favoritas que eu faço. Eu acabei de ter um filho e assim não posso esperar para passar esse hobby para ele, para velejar junto com ele. Então assim é a minha coisa favorita de fazer, eu acho. Você tem conseguido velejar nessa pandemia? Então, esse ano eu velejei pouco, porque, assim, primeiro que o meu filho nasceu, né? Então, é difícil com o bebê. Mas a pandemia também, a Marina fecha, é super complicado. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer e está fazendo falta realmente na pandemia. João, muito obrigado por participar do Café com o Investidor. Obrigado, Ralf. Eu que agradeço. Espero que tenha ficado bom. E qualquer coisa que vocês precisarem, podem contar comigo. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o João Zequim, ele é sócio e fundador da Fuse Capital. Você pode assistir este programa na página do Neofeed, neofeed.com.br. Ele também está disponível na nossa página no YouTube ou na sua plataforma preferida de podcast. Obrigado, valeu e até o próximo episódio.